que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Essa foi a canção. Na verdade, essa canção foram as palavras que um grupo de jovens chamado moravianos pronunciaram poucas horas antes da sua ida para uma ilha onde havia muitos escravos. Essa ida onde nunca mais eles voltariam. Que o Cordeiro receba. Olhou para a família, para o pastor, para a galera. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Essa foi a frase pronunciada por esses jovens. A partir do momento que eles souberam que havia numa ilha uma galera, um monte de escravos, que iam para a ilha trabalhar, nunca mais voltavam, e eles sabiam, eles buscaram informações e sabiam que aqueles escravos não tinham ouvido ainda falar de Jesus, ninguém havia pregado o evangelho para eles. E esses jovens, como jovens íntimos do Pai, eles não aguentaram ficar parados. Eles não pensaram duas vezes. Sabe, eles não resistiram, sabe, a história não diz isso, a história não diz, mas esses jovens, eles foram tomados por uma força tão grande no Espírito, que eles chegaram e, cara, como é que eu faço para ir pregar o evangelho para esses caras? Você deixa eu ir lá? Não. Seguinte, não, calma aí, cara, deixa eu ir lá, não, tem que pagar a passagem. Não, mas calma aí, deixa eu ir lá, é o seguinte, vocês vão também para nunca mais voltar. Então vamos fazer o seguinte, eu não tenho dinheiro da passagem, então vamos lá. Eu me vendo como escravo para você, beleza? O cara, beleza, está aqui o dinheiro, agora está aqui o dinheiro da passagem. Pai, mãe, pastor, galera do PG, galera do futebol, galera do tereré, galera do vôlei, galera do futebol. Falou? Estou indo lá, e na despedida, coloca os braços para frente, passem as correntes. Você vai mesmo fazer isso? Você é louco, cara. Você é louco? Você vai mesmo fazer isso? É necessário? Alguém te pediu, alguém mandou. Olha aí, cara, essa orla aí, cara, tanta praia aqui ao redor, Laranjeiras, Taquaras, Taquarinhas, Estaleiro, Estaleirinho, Praia do Pinho, para aqueles que vão, galera do... Praia Brava, Cabeçuda, cara, você vai deixar tudo isso, olha lá a tua igreja, cara, tal, top, é o som, pá, tal, olha lá, mano, Vitão, tal. Cara, você vai mesmo, cara. Olha aí, mano, tal, todo dia galera, tal, ó, praias, Imbros, aquela coisa toda, tal, Maia, vôlei, tal. Você vai mesmo, cara? Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Por incrível que pareça, as mensagens que o Senhor me dá para a gente ministrar aqui, eu não uso esboço, não uso nada, mas hoje ele me deu um tema. E o tema é o seguinte, é uma pergunta. O que há de tão ruim em Deus para não querermos estar perto dele? O que há de tão ruim em Deus para nos afastarmos dele? O que há de tão ruim em Deus que um copo de cerveja parece ser melhor do que estar com ele? O que há de tão ruim em Deus que me dá força, que me impulsiona a abandonar ele por 3 meses para depois voltar todo arrebentado? O que há de tão ruim em Deus para, ao invés de usufruir do verão e tudo que o mundo tem para me proporcionar, o que há de tão ruim em Deus que não faz com que eu fique com ele na intimidade? O que há de tão ruim em Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Porque o Senhor mandou o seu filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O que há de tão ruim em Deus para esquecermos dele?
O que há de tão ruim em Deus para aquele momento onde a gente é colocado diante da tentação e com certeza o Espírito Santo vem com sinal de alerta na nossa mente. O que há de tão ruim em Deus que nesse momento, antes da decisão, nós decidimos pelo pecado, não decidimos por Cristo. Porque por incrível que pareça, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ao momento da tentação do pecado, o Espírito Santo faz assim, ó, sinal amarelo. Mas o que há de tão ruim em Deus que nós decidimos pelo pecado e não por Ele? O que há de tão ruim em Deus? O que há de tão ruim em Deus que quando sentamos, ou ajoelhamos, ou deitamos, ou colocamos o iPod no ouvido, ou estamos no nosso quarto trancado, o que há de tão ruim em Deus que quando começamos a orar, por incrível que pareça, o Espírito Santo está te falando isso agora, por incrível que pareça, no teu esquema de oração, primeiro, vem em primeiro lugar, as 10 primeiras coisas mais ou menos, são as tuas prioridades, não as dele. O que há de tão ruim em Deus, cara? O que há de tão ruim em Deus? Que investimos tanto tempo em besteira. E às vezes não aproveitamos o tempo nem sequer para orar em língua quando está orando, quando está dirigindo. Quando está deitado assim olhando para o céu, pelo menos 2 minutos por dia. O que há de tão ruim em Deus? O que há? Um Deus que apesar do teu pecado Ele te ama de qualquer jeito, não tem? Um Deus que apesar do teu pecado Ele não teve problema, Ele não agiu com discriminação, Ele foi lá, adentrou num lamaçal de pecado, te tirou de lá, cara. Ele não teve o porquê de olhar para si, não, vou sujar minhas vestes, não. Ele se fez pecado por mim, por você. O que há de tão ruim em Deus que é educado, não nos expõe ao ridículo, tanto que as nossas falhas no nosso caráter Ele trata na intimidade. Ele não te expõe ao público, porque Ele te ama, porque Ele sabe que você é um ser dotado de alma. Ele sabe que você é exatamente a soma de todas as influências que você sofreu até esse exato momento agora. Que há de tão ruim em Deus um ser dotado de sentimentos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele te ama. O que há de tão ruim em Deus? Porque Ele sente falta de você, Ele quer o teu bem. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo. O que há de tão ruim em Deus? Que enviou o seu Filho, morreu por nós, ressuscitou, está no céu, está preparando um lugar para mim e para você. O que há de tão ruim em Deus para esquecermos dele, sendo que ele jamais esqueceu de nós? Por mais que a mãe venha esquecer do seu filho, eu, todavia, jamais esquecerei de ti. O que há de tão ruim em Deus, meu irmão? O que há de tão ruim nele? Me explica. O que há de tão ruim nele que a gente esquece dele tanto? Se eu digo para vocês, são todos nós, não tem um bom. Não existe bom, bem algum, não existe coisa boa alguma em mim e em você, não existe nada. Uma cambada de pecador miserável que ele olhou assim, para vou salvar esse bando de carniça. Foi isso que ele fez aí, vamos lá. Porque eu sei que esses caras nunca vão conseguir chegar lá, mas eu vou salvar. O que há de tão ruim em Deus, irmãos? Que Ele é um Deus que Ele não veio nada mais, nada menos do que Ele veio a esse mundo resgatar a intimidade que foi perdida. Só isso que Ele veio fazer. Ele veio morrer para chegar, olha, é o seguinte, companheiro, vem cá. Olha no meu olho. De você não sai nada de coisa boa. Você está morto, aniquilado. O inferno é o teu lugar. Vem cá. Eu sou o cara.
vim morrer por você. Só com um motivo. Eu quero resgatar um relacionamento original que foi perdido. Uma intimidade que foi gerada lá atrás, que foi perdida. Eu vim resgatar. Então é o seguinte, eu quero que você se atenha a uma coisa somente, só uma coisa. Me ame com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua garra. Sabe, me ame, me busque, me ame. Eu vim morrer na cruz por você, para nós vivermos um laço íntimo de intimidade. Chegarmos ao ápice, assim como o marido e a mulher alcançam. Eu quero chegar com você. Só isso que eu quero. E a pergunta é, o que há de tão ruim em Deus? Que não queremos adentrar tão a fundo da intimidade, queremos viver alicerçado nos nossos sofismas. O que há de tão ruim em Deus, que muitos de nós abrimos mão da recâmara, da cama, daquela suíte onde há aquela comunhão mais profunda entre o marido e a mulher, abandonamos ela, quem sabe pelo caixa forte do céu, pelo cofre celestial. O que há de tão ruim em Deus, que não tomamos a postura e assumimos a posição de noiva, de filho, mas teimamos em assumir a posição de escravos, de empregados, ou então de dono de conta bancária no céu. O que há de tão ruim em Deus? Sabe, irmão, essa pergunta foi que me veio na mente assim, sabe, o que há de tão ruim em Deus? O que há de tão ruim em Deus, que se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui, mas a graça dEle, a misericórdia dEle foi manifesta, e hoje eu e você estamos aqui essa noite. Você já parou para imaginar o cuidado dEle, a provisão dEle, a proteção dEle sobre a tua vida? Você já parou para imaginar quanta bobagem, quanto pecado eu e você já cometemos essa semana, hoje? O quão falhos nós somos, e nós não merecemos nada, e Ele está aqui em nosso meio. E Ele quer te tocar essa noite. E Ele quer te abraçar essa noite. Ele te ama tanto que Ele está vendo o seu e o meu pecado. E Ele olha para mim e para você. E isso não nos afasta dEle. Na verdade, Ele olha para nós esperando a gente correr para o colo dEle. Porque somente Ele tem a capacidade de nos limpar, nos perdoar, nos remir, nos justificar. O que há de tão ruim nele, que ao invés de quando erramos, corremos para Ele, nós nos afastamos dEle? O que há de tão ruim em Deus? O que há? Não existe amor maior no mundo. Não houve e nunca haverá declaração de amor maior e mais intensa no mundo. Foi a que Jesus manifestou, a que Deus manifestou por mim e por você. Por mim e por você. E a pergunta que me vem, sabe o que há de tão ruim em Deus? Que no momento da adoração ficamos com a cara marrenta, sentados no banco olhando. O que há de tão ruim em Deus? Que no momento da adoração, sabe, nós ficamos olhando assim, quem sabe esperando tocar a música que eu gosto, porque se não tocar a música que eu gosto, eu não adoro. O que há de tão ruim em Deus? Meu irmão, quero dizer para você, independente da música que esteja rolando ou não, quando eu estou com eu mais a Mari, nós vamos namorar, eu não quero saber de nada. Estou nem aí para o mundo lá fora, pode estar chovendo, canivete, o que for. Eu quero ser intenso, me relacionar a fundo com a minha esposa. Assim é Deus, comigo e com você. Assim é o Senhor, comigo e com você, independente do que esteja acontecendo ao teu redor. Ele está de olho em você, e quer que você e Ele chegue, não sabe, num lugar mais profundo com Ele. O Senhor morreu para resgatar uma intimidade que foi perdida. Uma intimidade que foi perdida. Somente os íntimos são porta-vozes do Pai. Pai, glorifica o teu filho, porque o teu filho te glorificou aqui na terra. Os caras que o Senhor colocou para eu cuidar, eu cuidei também.
Pai, é o seguinte, a galera que o Senhor mandou, eu ensinei direitinho, de acordo com o que o Senhor me falava, e eles obedeceram tudo e estão firmados no Senhor. Sabe por quê, Pai? Porque eles olhavam para mim e viam que eu e o Senhor éramos um. Existe a multidão e existem os íntimos. O Senhor morreu na cruz do Calvário para te fazer multidão ou para te fazer íntimo dele? Aquele cara que é diferente de todo mundo. Aquele cara que fala que a maioria não fala. Aquele cara que faz o que a maioria não faz. Aquele cara que age como a maioria não age. É diferente. Mas por incrível que pareça, quando olham para ele, percebem que as atitudes dele são parecidas com o cara que existia um tempo atrás. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Somente para os íntimos é o que o Senhor revela segredos. Somente para quem está nesse lugar de intimidade é que o Senhor revela segredos. Para João, o Senhor revelou o que espera aí, os acontecimentos finais. Para Daniel. Somente para os íntimos. O Senhor chamou os mais íntimos para orar com ele, no momento que ele não estava suportando aquela dor, sabe? Não com medo, o Senhor não estava com medo de nada não, mas aquele momento tenso no Getsemane, foi os íntimos que ele chamou. Ele não chamou os 12, chamou somente 3. Somente os íntimos choram quando a maioria está se alegrando, cantando e rindo. Somente os íntimos servem a multidão ao momento da multiplicação dos pães, mas somente os íntimos ficam com a melhor parte. Vocês prestaram atenção que os 12 discípulos serviram aquela multidão, todo mundo comeu pão, aquela coisa toda, e o peixinho e tudo mais, mas sobraram 12 cestos lotados. Faz a conta de quantos discípulos Jesus tinha ali. O que há de tão ruim em Deus que não queremos ser íntimos dele? O que há de tão ruim em Deus que quando nos deparamos com a palavra dele, é a palavra de alguém que está querendo te oprimir, alguma coisa do tipo, querendo te usar, te comprar? O que há de tão ruim em Deus que olhamos para Deus? Não, mas calma aí, Deus, calma aí. O que há de tão ruim em Deus? O próprio Deus que morreu o próprio Filho por minha causa e por tua causa. Eu compreendo, irmão, que esse entendimento sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, esse momento de Getsemane, Salmo 53, sabe, é só a nível de revelação para você entender o peso dessas passagens, o peso desses acontecimentos, irmãos. Porque são textos que a gente sabe decorado. Quem frequentou a escola bíblica dominical aprendeu desde criancinha, sabe direitinho esses textos. O que há de tão ruim em Deus, galera? Me responde aí. O que há? Que a gente não quer dedicar mais tempo em oração. Não porque você é obrigado não, meu irmão. Porque quem é apaixonado pode estar onde for, sabe? Ele está ali no canto, ele está orando. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. O que há de tão ruim nele? Que a gente prefere botar um CD lá e tal. Nossa, é hora, é tempo, deixa eu poderosa. O que há de tão ruim em Deus que eu prefiro isso do que estar com Ele, onde o teu amor é melhor do que o vinho.
tão ruim em Deus? Eu queria entender, sabe? O que há de tão ruim em Deus? Que é o momento que eu me deparo com a cidade cheia, temporada. Eu olho para a igreja, olho para a galera. Não, calma aí por um tempo aí, calma aí que eu vou para a academia. Vou ficar malhadão, saradão, malhadona, saradona, porque tá cheio de gatinho, gatinha, e eu vou pegar todas. Aí depois da temporada, em março, eu volto. Tá, mas calma aí. Com Deus não há comparação. Entre Deus e o mundo é até injusto comparar, porque Deus é maior. Deus, Ele sabe, não há o porquê compararmos, ou analisarmos, ou estudarmos Deus em face do mundo. Não há o porquê. Não tem como. Ele está lá na frente, Ele é o cara. Ele está acima de todos. Toda a autoridade que existe no céu, na terra, debaixo da terra, no céu, foi dada a Jesus. Todo o poder está sobre Ele. A beleza está sobre Ele. A formosura está nele. Ele é o amor personificado. E o que há de tão ruim nele, que eu não consigo ficar grudado nele, que eu não invisto mais tempo nele, que eu não busco mais a ele, que eu não beijo mais ele, que eu não mordo tanto a orelha dele, que eu não mordo tanto o dedão do pé dele, que eu não me jogo tanto no colo dele? Facilmente só entrega um rabo de saia. Não posso sentir o cheiro de uma fêmea, que eu não consigo. É mais cheiroso do que o perfume que vem do Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo sentir o cheiro, sabe, de feromônio masculino. Ai, que bíceps, que tríceps. Meu Deus, você viu? Um tanto de gatinho na praia. Pânceps. O que há de tão ruim em Deus? Me responda. Se Ele quisesse, já era. Acabou o Serginho, acabou a lana. O que há de tão ruim em Deus? Para esse caba feio deu a lana. O que há? Olha aí a misericórdia de Deus, manifesta aí, mano. O Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Essa é a postura de um apaixonado. De alguém que começa a chegar ao entendimento de que quem é Deus, de quem é o Pai, de quem é o Filho, o que Ele veio fazer, aonde Ele nos colocou, sabe? A dimensão do seu amor manifesta na cruz do Calvário. Quem entende isso, a postura dele é essa. Todos os seus atos, todas as suas atitudes, ele premedita sempre a glorificação do nome do Pai. Ele premedita sempre a glorificação do nome do Filho. Sabe, ele caminha querendo trazer orgulho àquele que o comprou, que o salvou, que o redimiu. Ele não quer pagar, porque não tem preço que se pague, mas ele quer honrar. Ele quer trazer alegria ao coração daquele que também tem sentimento e mora no céu. Aquele que ama o Senhor de verdade. Esses pensamentos vagos, essa força que tem sido tão grande na vida de muitos jovens, ela não governa mais. Essa dúvida de que o que há tão ruim em Deus que não me deixa fixo nele, preso nele. Repita comigo: o problema está nos meus olhos. O problema está nos meus ouvidos. O problema está no meu coração. Irmãos, quando o Senhor veio encontrar com Adão novamente, logo após a queda de Adão, o Senhor veio para detonar com tudo? A Bíblia não me mostra isso, não me fala. Se ele veio, ainda não achei isso lá não. Mas o Senhor veio procurar Adão, mas Adão estava onde? Escondido.
escondido, com medo. Por quê? Você já parou para imaginar o poder de influência que há no pecado quando ele mora no nosso coração e ele começa a tomar as rédeas da nossa vida? Você já parou para imaginar? É tão forte que quando nós vacilamos, a gente não quer ir na igreja. Apesar que a gente intitulou isso aqui de igreja, né? Esse templo, esse salão de igreja. A gente não quer mais ir à igreja, porque não vão me julgar. Quando a gente está atolado no pecado, a gente não quer Jesus, porque fala, não, eu não sou digno. Tudo depende do ângulo que você vê. Tudo depende do ângulo de visão. O problema está no nosso coração, irmãos. O Senhor veio nos resgatar para uma vida íntima com Ele, de filho, de noiva. Alguém que não está de olho no patrimônio que Ele pode dar. Alguém que não está de olho na segurança que Ele pode dar, mas em quem Ele é. E o problema está tão assim no nosso coração que nós não caímos na real para isso. E quero me relacionar com o Senhor porque eu sei que a minha conta ela vai engordar. Eu quero me relacionar com o Senhor porque eu sei que minha empresa não vai falir. Eu quero me relacionar com o Senhor porque eu tenho que estar com Ele, porque senão minha vida vai ir a fracasso. Eu tenho que dizimar, porque senão o devorador me pega. E eu tenho que dizimar porque eu sei que você é abençoado. E aí começa. O problema está no nosso coração. Está no nosso coração. O problema está nos nossos ouvidos. Muitas das vezes, em vários lugares que você anda, através de uma música, através de uma conversa, através de um amigo, através de alguma situação, a palavra do Senhor ela é ministrada ao teu coração. Ela entra pelos teus ouvidos e você ouve ela de forma distorcida. A gente ouve ela do jeito que a gente quer. Na hora que ela entra aqui, no meio do percurso, você muda o sentido dela aqui e ela entra. E ao invés da palavra do Senhor encontrar morada no teu coração, um sofisma encontra morada no teu coração. E se você não tomar cuidado, o teu futuro está lá em 1 Romanos 18, Romanos capítulo 1, 18 a 35. Marca depois você lê em casa. Irmãos, o Senhor morreu na cruz. O Senhor enviou seu filho para morrer na cruz porque Ele te ama. Ele te ama. Não deixe uma cachaçinha te vencer. Não deixe um rabo de saia te vencer. Não deixa, cara. Não deixa. Por mais que ele te vença hoje, mas também não deixa o engano do teu coração te distanciar do Senhor. Não, volta correndo para casa que Ele está de braços abertos. Mas não deixa. Nós vivemos a vida como nada fosse acontecer amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. A gente vive a vida assim como o Senhor Jesus não fosse voltar mais. Como salvo uma vez, salvo para sempre. Eu vou viver do jeito que eu quero. E daqui a pouco o Senhor volta e ou eu ou você nós ficamos. Vivemos para o nosso próprio prazer. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele cresça. E aí, esse crer está no original dizendo assim, ó, relacionar-se intimamente. Para que todo aquele que se relacionasse intimamente com o seu filho jamais perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu posso dizer com esse Jesus, ao momento que eu ando com Ele, caminho com Ele, invisto tempo nele. Não apenas nos domingos, não apenas nos sábados. Isso não quer dizer que você não pode buscar Deus na sua casa. Se você busca Deus no seu momento particular, do seu jeito lá, amém, meu irmão? O Senhor mandou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que você se relacionasse com Ele e através dele você alcançasse a salvação.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por... Só chega ao Pai através dele. Só chega ao Pai através dele. Olha para o irmão que está do seu lado, esse cara aí, essa mulher. Eu quero que você olhe bem para ele assim, grave, porque é o seguinte, não é através dele que você vai alcançar a salvação, não. É através do Filho, tá? Através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que te leva a Deus. O nosso papel, o papel desse cara, dessa mulher bonita do seu lado aí, desse cara feio, barbudo. O papel dele é te segurar na mão aqui e chegar, ó, tá aqui, fulano, Jesus, fulano, fique com Deus e tchau. Amém, irmãos? Fique de pé comigo. Eu digo para você que eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, não que eu vá avaliar alguém, que eu vá julgar alguém, que eu vá determinar quem vai para o céu, quem não vai, não. Mas uma coisa que há na pessoa de um apaixonado por Deus é que está na cara. Está na cara. Está no jeito de falar. Na oração do cara você sente aquela paixão que é no coração do cara por Deus, aquele negócio, aquele fogo que consome. Eu fico triste quando eu olho para muita gente assim e fico observando, sabe, diante de tantas coisas que o mundo coloca à nossa frente, o quanto nós escolhemos primeiro as do mundo. O quanto nós escolhemos primeiro as nossas. Aí chegamos a um culto de sábado, ou qualquer outro culto, ou qualquer outra reunião, qualquer outro lugar, e cantamos que os teus sonhos são meus, que eu abro mão de não sei o quê. Sabe, irmãos? Essa mensagem que o Senhor, nem que eu diga que seja uma mensagem, mas esse questionamento foi para que nós, primeiramente eu, viéssemos a pensar: o que há de tão ruim em Deus? Que nós escolhemos tantas coisas depois as dele. Que nós decidimos tanta coisa a nosso favor depois as dele. Eu lembro de uma história de um pastor, ele contando, que ele queria testar o coração da galera que servia na igreja lá que ele era pastor. E ele chamou um dos obreiros na sala e ele falou assim, ó: irmão, seguinte, eu estou querendo abrir uma congregação em tal bairro, assim. Só que lá é o seguinte, eu quero dizer para você que o máximo que a igreja vai poder ajudar é numa cesta básica por mês. Eu estive fazendo as contas, vai dar para você e sua mulher viver, mas vai ser apertado. Ó, dinheiro não vai ter, você não vai poder ter outro emprego, porque você vai ter que estar, sabe, integral na obra, ganhando almas para Cristo. Lá aquele lugar está desgraçado de pecado, e você precisa lá levar o evangelho. Você topa? Aí o irmão olhou: calma aí, pastor, vamos orar, porque, né, a obra do Senhor não é assim, não é de qualquer jeito que se faz e tal. Todo aquele usou a Bíblia, pegou a Bíblia de cabo a rabo e mostrou e tal, e amém, pastor, beleza. Depois de um mês, o pastor mandou chamar o cara de novo: fulano, vem cá, o que foi? Cara, é o seguinte, ele nem perguntou a respeito da igreja, ele achou que o cara ia tocar no assunto. Pastor, orei ou não orei? Aí ele chegou: e aí, como é que você está? Não, tudo bem, então. Cara, é o seguinte, você sabe que eu sou empresário, né? Não sei, pastor, eu tenho empresa. Pois é, cara, estou querendo montar uma filial dessa empresa, estive fazendo as contas. Para o gerente dessa filial que eu vou montar, vai render mais ou menos 15 mil ao mês líquido. E eu estava olhando entre os obreiros que eu tenho, sabe? Você tem o perfil perfeito. O que você acha? Você quer gerenciar essa filial que eu vou abrir para mim? Na hora, pastor. Que é isso? Já vou pedir já quando do meu emprego lá, deixar pré-avisado lá, quando é que começa? O pastor olhou para ele: senta aqui, companheiro. Tu lembra que de um mês passado eu te chamei? Eu queria avaliar, eu queria pensar e analisar, eu queria me deparar com como é que está o teu coração em Deus. Aí o cara: por quê, pastor? Tu entrou aqui e não tocou no assunto daquela igreja que eu queria abrir.
Mas quando falou em dinheiro, quando falou no seu próprio eu, você manifestou, sabe, a disponibilidade imediata para agir. O cara olhou para baixo, baixou a cabeça. Filial não tinha, o pastor estava só querendo ver a jogada do cara. E é isso que nós observamos de muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas, a disponibilidade para as coisas assim que... Mas quando falamos para as coisas de Deus, derramar em Deus, buscar a Deus, estar com Deus, fazer alguma coisa, Sabe, o próprio pastor Charles um dia brincou aqui em cima. Sabe, se chamar os irmãos para ir para um churrasco, para alguma coisa, os caras estão disponíveis. Mas se falar, pai, vai ter vigília com a igreja toda. Não vem. Não vem, mas no culto da vitória está lotado. E pode ver, né? Não é porque ninguém está trazendo a minha vitória, o Espírito Santo, não. Ninguém está com a vida desgraçada, ele quer a vitória dele, porque esse ano é o ano da virada. É ou não é, irmãos? É, irmãos. Se eu preparar aqui uma palavra aqui para dízimo e oferta, aquela palavra caprichada, que mexe com o seu bolso e sabe o cifrãozinho no teu olho, faz assim, não do tio Patinhas, meu irmão, ninguém dá até a vida aqui na frente. Mas quando falamos, vem ofertar, dizimar ao Senhor, se Ele quiser te abençoar, bem, se não quiser, amém também, Ele é soberano, Ele é Deus. Se você está vindo com medo do devorador, não venha não. Se você está vindo para ser abençoado, também não venha. Mas se você vem porque você ama a Deus e quer ofertar a Ele, está sentindo no coração, então venha. É ou não é assim, irmãos? O que há de tão ruim em Deus? Que não queremos nos aprofundar em intimidade com Ele. Quanto mais adentramos no fogo, quanto mais adentramos na intimidade, mais a carne grita, porque mais a carne queima. Mas eu quero dizer para você, mais a carne vai perdendo o seu domínio, a alma ela percebe que ela está perdendo o controle, e mais ainda o ouro que há em ti é refinado. Mas não queremos. Não queremos. Eu abraço, eu me agarro, me colo nas minhas verdades, que na verdade são mentiras, e não quero. Feche seus olhos comigo aí. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador.